comunidade dos tradutores dos jogos sempre ajudou os brasileiros que não tinham conhecimento em inglês, ou também traduzindo jogos que eram japoneses para o inglês, que já ajudava bastante a galera. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque uma tradução em específico trouxe bastante alegria pra galera, inclusive pra mim que não cheguei a jogar o jogo plenamente, porque na época que eu joguei eu não entendi muito bem a história porque o meu inglês é bem fraco, que foi a tradução recente agora do Red Dead Redemption para Xbox 360 e PS3. E aí é por isso que eu vou começar uma série de vídeos aqui no canal trazendo jogos que talvez alguns de vocês não saibam que já existe tradução em português, que a comunidade traduziu. Alguns eu vou trazer também de forma oficial, né? Jogos que a própria empresa traduziu. Só que eu vou focar também em jogos desconhecidos que já tem legenda em português e talvez você não tenha jogado na época porque estava em inglês e agora você pode ter a oportunidade de jogar. Você está no canal Jogando no Escuro, deixe seu like, se inscreve só se você gostar do conteúdo. Bom, Red Dead Redemption foi traduzido agora pelos fãs, um feito bem grande que a comunidade comemorou. Então é por isso que eu vou começar essa lista falando de jogos de PlayStation 3 que tem tradução em português e talvez você não saiba. Caverna, por que PlayStation 3? Porque é um console que eu tenho acesso, eu não tenho 360 no momento, e é o console da 7ª geração que eu mais joguei. Então eu vou trazer essa lista primeiramente do Play 3, futuramente farei do 360 e outros consoles mais antigos também. Alice Madness Returns. Esse jogo se passa depois dos acontecimentos do primeiro jogo, American McGee's Alice. Alice começa a apresentar sinais de demência, acreditando que foi responsável por um incêndio que destruiu a sua casa e matou a sua família. Assim, ela foge para uma versão distorcida do País das Maravilhas. Esse jogo, eu lembro que eu tentei jogar ele na época do 360 e por ele estar em inglês foi uma limitação e eu não entendi muito bem a história. E jogos, apesar de serem plataformas, é legal que você tenha a ideia da história, saiba o que está acontecendo. E é um jogo bem macabro, bem legal para quem gosta de histórias macabras e mistérios. A tradução foi feita pela Game Vício na época no PC e foi adaptado para o PlayStation 3 pela Brazilian Warriors. Assassin's Creed 2. Esse Assassin's Creed é a continuação do primeiro, Ava, onde você vive as memórias de Ezio Auditore em busca de artefatos mágicos, mas eles também têm várias subtramas e é um dos melhores jogos da série. Cara, futuramente eu vou fazer um vídeo explicando a timeline dos Assassin's Creed. O Assassin's Creed 2 foi o primeiro jogo, digamos assim, que eu zerei entendendo um pouco da história. Eu lembro que eu joguei ele em espanhol no 360 e, assim, até hoje é marcante pra mim a dublagem em espanhol do Ezio. Quando eu jogo o jogo em inglês, né, com aquela dublagem do Ezio em inglês, eu não consigo me acostumar, porque eu fiquei acostumado com a voz espanhola do Ezio, cara. Mas agora, pra quem tem PlayStation 3, já pode jogar o jogo em português. Claro, pra quem tem PlayStation 4 e Xbox One, também pode jogar a versão remasterizada, que tem legendas em português. Mas se você só tem Play 3, já pode jogar o Assassin's Creed 2 traduzido. Infelizmente, ainda não traduziram o 1. A tradução foi feita pela Tribo Gamer e adaptada pela Náufragos, também um ótimo grupo de traduções. Azura's Wrath. Bom, como eu não joguei esse jogo, eu vou ler um trecho aqui de um site para explicar um pouco sobre ele. Azura's Wrath conta a história de Azura, um guerreiro semideus que durante uma batalha para proteger o seu planeta é traído e tem a sua família sequestrada. Séculos depois, Azura ressuscita em busca de vingança e para reencontrar a sua filha. Ele foi traduzido pelo Brazilian Warrior em 18 de setembro de 2012. Avatar The Game. Esse foi o primeiro jogo que eu tive contato no PS3. Eu vi esse jogo na casa de um primo em 2010, na época da Copa do Mundo, né? A gente foi se reunir na casa dele para assistir o jogo e ele foi ostentando, me mostrando como é que era o Play 3. Cara, na época eu achei o gráfico inacreditável, eu achei perfeito. Hoje o jogo tá bem datado, mas assim, ele dizem que ele é bem chatinho, né, cara? Eu não cheguei a jogar, mas futuramente talvez eu jogue. Ele conta os eventos 2 anos antes do filme Avatar e eu não cheguei a jogar, mas assim, parece meio enjoativo o gameplay, mas eu vou tentar zerar futuramente. É só que ele conta realmente a história 2 anos antes do filme e não tem muito o que se falar sobre esse jogo. Ele foi traduzido pela Game Vício e adaptado para PS3 pelo grupo Náufragos.
Long night, Jim. Batman Arkham Asylum. Cara, quando eu joguei esse jogo na época no PC, eu fiquei fascinado pela série Arkham. A série Arkham, pra mim, é melhor. Na verdade, o jogo Arkham Asylum, pra mim, ele é o melhor dos 4 jogos. A atmosfera de terror dentro de Arkham. Cara, o jogo ele conta a história do Batman levando lá o Coringa para o Arkham Asylum, mas no fim das contas, o Coringa foge, faz um caos lá dentro do asilo. Então, assim, o Batman ele tem que perseguir o Coringa e a Arlequina e outros vilões, cara. E é muito bom. A atmosfera desse jogo é foda demais, cara. Ele foi traduzido pela Tribo Gamer e adaptado pelo Brazilian Warriors. Battlefield Bad Company 2. Esse jogo é a prova viva do que eu sempre falo. Jogos digitais são aluguéis e não compra. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. O jogo começa com uma missão em outubro de 1944 no Teatro do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. O jogador toma controle de um soldado que parte de um grupo de comandos do exército dos Estados Unidos em uma operação secreta no mar do Japão durante uma fictícia Operação Aurora. Eu tô lendo um trecho de um site porque esse jogo eu não cheguei a jogar. Ele foi traduzido pela Game Vício e adaptado pelo Brazilian Warriors. BioShock, uma das franquias mais icônicas da 7ª geração de consoles. BioShock é muito bom, cara. Recomendo você dar uma chance se você tiver um PS3 ou um 360. O jogo conta a história de uma cidade submersa chamada Rapture, que à primeira vista parece ser um paraíso debaixo d'água, mas ela esconde uma podridão e, bom, você vai ter que lidar com várias coisas bizarras dentro dessa cidade, cara. É uma história bem legal, bem macabra e bem cheia de mistérios. Recomendo demais BioShock 1. Esse jogo ele foi traduzido pela Tribo Gamer e adaptado pelo Náufragos. Também temos o BioShock 2. O BioShock 2 é meio que a continuação do 1. E quando eu digo meio, é porque existe um debate que se o protagonista do primeiro jogo é o mesmo do 2. Aí a gameplay também muda drasticamente, porque agora você é um Big Daddy, que é um dos inimigos do primeiro jogo. Esse BioShock 2 ele foi traduzido pela Tribo Gamer e adaptado pelo grupo Náufragos. Bound by Flame. Bom, esse jogo eu não cheguei a jogar, mas eu vou ler o trecho de um site. Bound by Flame conta a história de Vulcan, um mercenário que durante uma missão acaba por receber o poder de um demônio. Em uma terra dominada por Ice Lords, caberá a ele e seus companheiros derrotá-los. É um jogo de RPG, então acredito que deva ter uma história bacana, é um gameplay legal. Eu fiz um vídeo recentemente falando que a gente não deve confiar muito em análises, mas muitas análises que eu vi falaram que esse jogo ele era meio fraquinho. Então, assim, você deve dar uma chance pra ter a sua própria opinião, mas, assim, eu acho que esse jogo ele é mais tido como um jogo de ação do que um RPG propriamente dito. Ele foi traduzido pela Tribo Gamer e adaptado pela Brazilian Warriors. Brothers in Arms, Hell's Highway. Bom, como eu não joguei esse jogo, eu vou ler mais um trecho de um site. O recém-promovido sargento Matt Baker é constantemente assombrado pelos eventos da Batalha de Normandia, que levaram à morte dos soldados Ellen e Garnet, e o envolvimento do falecido soldado e operador de rádio Kevin Leggett. Bom, parece um jogo de ação, com um pouco de mistério, assim, eu não cheguei a jogar, mas enfim, tá aí a gameplay de fundo, se você achar bacana, dá uma chance. Está em português para o PlayStation 3. Ele foi traduzido e adaptado pelo HNew Games, que era um site que tinha bastantes traduções de PS3. Não sei se ainda existe, acredito que sim, mas assim, é uma ótima tradução, vale a pena você conferir. Brutal Legend, esse é meio modinha, né? Mas eu não cheguei a jogar, então eu vou ler um pouco da sinopse dele. A história de Brutal Legend é centrada em Ed Riggs, um Rudy, ou seja, aquele tipo de profissional que cuida dos shows da banda de rock. Mas ele sempre fica nos bastidores, sem aparecer para o público. Ed carrega peso, afina guitarras, monta instrumentos e por aí vai. Mas eu lembro que ele ganha poderes mais tarde, né? E aí a história começa a ficar bem maluca, foi um bagulho bem rock and roll, né? Todo mundo ama esse jogo, fala que é muito bom, mas eu não cheguei a jogar. Enfim, vale a pena dar uma chance sim. Se eu não me engano, ele é interpretado e dublado pelo Jack Black, que é aquele famoso ator e também vocalista da banda Tenacious D, né? Então, assim, vale a pena dar uma conferida. Ele foi traduzido e adaptado pelo Sérgio Prador, um ajudante aí da comunidade, beleza?
Castlevania Lords of Shadow. Esse jogo é muito bom, mas ele foi estragado pela sua sequência, cara. É um dos melhores Castlevanias que eu já joguei. Ele conta a história de Gabriel Belmont, Gabriel ou Gabriel, tanto faz, que vai em busca dos Senhores das Sombras para falar com a sua esposa morta, Mary. E, cara, o primeiro jogo é muito bom, cara. Poxa, o gráfico é bonito, a ação é legal, os boss fights, tudo é bem bacana. Mas o 2, cara, perdoe se você gosta do 2, mas, cara, sei lá, enfim, eu não vou dar spoiler para quem quer jogar o 1. Ele está em português e como é um Castlevania, cara, vale a pena você conferir, mesmo que você não tenha interesse na história que eu acabei de narrar, dá uma chance porque é um Castlevania e Castlevania normalmente é símbolo de qualidade. Tem um ou outro ali que, né, que a gente vê que é uma merda, mas a maioria dos Castlevania são muito bons, cara. Ele foi traduzido e adaptado pelo grupo Brazilian Warriors. Call of Juarez Bound in Blood. Bom, esse aí é outro jogo que eu não joguei, então eu vou ler aqui um trecho da sinopse. Esse jogo ele conta a história conturbada e trágica dos irmãos McCall em aventuras pelo Velho Oeste. Ação desenfreada e a jogabilidade bem variada. Então assim, deve ser mais um jogo de faroeste com ação e alguma história bacana. Enfim, vale a pena dar uma conferida já que se você gosta dessa vibe, né? Tipo aquele Gun do PS2, o próprio Red Dead ou Red Dead Revolver, né? Deve ser mais um jogo nessa pegada, vale a pena conferir se gostar. Se gostar ou não gostar, você não vai estar perdendo nada porque o jogo está aí para quem tem PS3 desbloqueado, é só baixar e testar. Ele foi traduzido pela Game Visto na época e adaptado por uma pessoa que não se identificou. Então essa pessoa que fez a tradução, ela acabou não se identificando, então nós não temos como dar os créditos. Crysis 2. Pois é, infelizmente não tem o Crysis 1, só o 2 traduzido. O Crysis 2 ele se passa 3 anos depois do primeiro jogo e não explica muita coisa do que aconteceu com seus antigos protagonistas. Então assim, dá pra você tentar jogar o 2, né, dar uma chance, mesmo que você não tenha jogado o 1, porque vai que você acabe gostando da história e, né, curtindo pelo 2, né. Tem jogos que dá pra você jogar já pela sequência e o Crysis 2 talvez seja essa situação. Ele foi traduzido pela Tribo Gamer e adaptado pelo grupo Náufragos. Darksiders. Nesse jogo de hack and slash, você assume o papel de um dos 4 cavaleiros do apocalipse, o Guerra, que ele é enviado para restaurar a ordem no meio do caos de batalhas entre anjos e demônios. É um puta hack and slash, pra quem gosta. Tem umas paradas meio, digamos assim, meio blasfêmicas perante a Bíblia, né? Se você for mais cristão, talvez você se incomode. Mas, cara, dá pra curtir se você levar apenas como um jogo e não como uma crítica, entendeu? Então, vale a pena dar uma chance. Ele foi traduzido pela Tribo Gamer e adaptado pela Brazilian Warriors. Dead Island. Como eu não joguei esse jogo, vou ler um trecho de um site. O jogo ele se passa na ilha ficcional de Banoi, na costa da Nova Guiné, local que possui um grande resort tropical. O jogo começa quando os personagens são acordados de ressaca na manhã após uma longa festa, por uma voz do sistema de emergência que os ajuda a fugir do hotel. E aí depois começa um grande apocalipse zumbi. É tudo que eu sei sobre o jogo. O pessoal não gostou muito porque o trailer, na época, ele era mais legal do que o próprio jogo, mas assim, não sei se o jogo chega a ser ruim, porque eu nunca joguei, mas vale a pena dar uma chance a ele. Ele foi traduzido pela Tribo Gamer e adaptado pelo grupo Náufragos. Também tem o Dead Island Riptide, que é uma sequência direta do original, que é os mesmos sobreviventes, só que agora eles botaram uma história inédita que se passa em outro cenário. Ele também foi traduzido pela Tribo Gamer e também adaptado pelo grupo Náufragos. Dead Rising 2, cara, esse aí eu também não joguei, inclusive tá na minha lista pra jogar. Dead Rising 2, ele ocorre vários anos após a terrível invasão de zumbis em Willamette. Bom, infelizmente o vírus ele não foi eliminado no primeiro jogo, dessa forma a ameaça não foi contida e todo o território dos Estados Unidos está em perigo devido aos contínuos ataques de mortos-vivos. A graça de Dead Rising ela é a forma maluca como você mata os zumbis e se diverte com isso. Você tem várias armas, o pessoal
gosta muito de taco de golfe, né, motosserra, tem um monte de formas que você pode matar zumbi e ganhar pontos com isso. Essa é a vibe do jogo, parece mais um Musou de zumbis. Enfim, vale a pena dar uma bisoiada nesse jogo. Ele foi traduzido pela Tribo Gamer e adaptado pelo grupo Náufragos. Também tem o Dead Rising 2 Off the Record, e mais uma vez eu não joguei, claro. Pra quem nunca teve a chance de jogar, o Off the Record nada mais é do que um spin-off do Dead Rising 2. E o protagonista, o Chuck Green, ele é substituído pelo Frank West do primeiro jogo, ou seja, eles trocam o protagonista do 2 e botam o do primeiro jogo, que é o que a galera mais gosta, né? Além disso, a trama é mais confusa do que o normal, daquelas dignas de filmes trashes dos anos 80, aqueles filmes B dos anos 80. Ele foi traduzido pela Tribo Gamer e adaptado pelo Hardel. Demon's Souls, esse eu joguei. Pra mim é o meu favorito da franquia Souls. Não sei se é porque foi o meu primeiro jogo Souls, mas eu adorei a atmosfera de Demon's Souls, cara. Mesmo jogando a 20 FPS no PS3, o jogo ele é tão bom que, mesmo com as falhas técnicas dele, você consegue relevar, cara. A história de Demon's Souls, cara, apesar de não ser bem explicada durante a campanha, ela é gigante e rica, mas eu vou tentar resumir ela apenas dizendo que, bom, é um mundo bem construído, onde um rei ganancioso se aproveitou de uma arte perigosa chamada Soul Arts, onde ele consumia almas para se fortalecer, levando à ruína de vários reinos. E aí você chega, depois de estar tudo destruído, e vai juntando forças até destruir o mal que assola esse reino, e depois você pode escolher entre Dead Space 1, 2 e 3. Cara, Dead Space eu acho que dispensa comentários, né, cara? Os 3 jogos, eles estão traduzidos para PS3 e os caras são ótimos. Pra quem nunca jogou, só precisa saber que é um jogo de ação e terror, com a melhor qualidade possível. Você consegue enfrentar monstros aterrorizantes e ainda pular da cadeira com os sustos, cara. A atmosfera do espaço foi construída de maneira brilhante. Então você tá lá no espaço e se sente sozinho, solitário, sabe? Cara, no meio do espaço do universo, saca? É muito da hora. E mesmo que você não goste de jogo de terror, cara, dá uma chance, porque Dead Space é um jogo fantástico. Talvez até você mude de ideia. Então, dá uma chance pra qualquer jogo da franquia. Eu sugiro você jogar pela ordem, né? 1, 2 e 3. E assim, você não vai se arrepender se você tiver um PlayStation 3. Se eu não me engano, também os 3 jogos estão traduzidos pra 360. Mas quando eu trouxer a lista do 360, aí a gente toca no assunto também. Ele foi traduzido pela Tribo Gamer e adaptado pelo grupo Náufragos. E esses são alguns jogos que tiveram tradução aí pela comunidade para PlayStation 3. Eu vou trazer depois uma parte 2, porque não dava para colocar tudo num vídeo só. Além de ficar gigante, não rende tanto, né, cara? Fica muito cansativo, muita informação. Então esse vídeo ele vai ser dividido pelo menos em 2 partes, talvez se não der em 3. Mas tem mais jogos ainda de PlayStation 3 traduzidos. O link de onde eu peguei as informações, e tem outros sites também que eu olhei, vai estar na descrição, mas o que tem mais informações sobre traduções de Play 3 vai estar na descrição. E futuramente eu vou fazer de outras plataformas também, beleza? E existem alguns jogos também traduzidos de forma oficial. 2 que eu esqueci de citar nessa lista, né, de A a D, seria o Assassin's Creed 3 e o BioShock Infinite. Esses tiveram tradução oficial pela própria desenvolvedora, que no caso do Assassin's Creed 3 foi a Ubisoft que dublou, foi o primeiro Assassin's Creed dublado, que foi o 3, e o BioShock Infinite, que teve uma tradução em português pela 2K, que foi o primeiro jogo da série traduzido em português também. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima.